E agora o momento, porque todos esperávamos, não é? Não há sexta-feira, aliás, não há fim de semana sem o Visto de Fora. Olá, Sérgio Costa. Bom dia. Muito bom dia. Temos então agora o Visto de Fora com a Olivia Bonamici, que está aqui comigo, e com a nossa Begonha. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Muito bom dia e bom dia, Miriam. Que bom que estejas lá. Ai, obrigada, Begonha. Eu confesso que estava meio a dormir, que estava ali a fazer o trânsito às 3 da manhã e de repente pensei... Mas acordaste a tempo. Sim, acordei já há tantas horas, meu querido amigo. Avançamos neste Visto de Fora porque no dia em que vai começar a febre da bola. Este é o hino do Euro 2004, uma espécie de cimeira europeia aos pontapés, pontapés na bola, claro, não é? Vocês estão otimistas, Olivier? Estás otimista com a prestação francesa? Sim, um pouco otimista. A França, eu acho, vai longe agora para ganhar, não sei. Desde que eu não ganho contra Portugal, para mim, tudo. Curioso, se houver um França-Portugal, estarás para cá? Desta vez, às vezes mudo, não é? Portanto, em 2016 estava para Portugal, desta vez serei para a França. Porque o meu filho gozou tanto comigo que desta vez um França-Portugal serei a torcer para a França, mas torcer sem torcer, na verdade. Sabe aquele aplausos sem coração nenhuma. Sim. Begonha, otimista com a prestação espanhola? Pois não sei que te dizer, porque realmente estou assim um bocadinho, não sei o que vai acontecer. Já não é tão tiki-taka, não é? Não é. E de feito a opinião pública espanhola está bastante dividida. É verdade que o selecionador español, non é? É da miña terra, é da Rioja, non é? Sí. Mas é unha equipa que pode facer moito, mas se callar, como aconteceu no pasado, pode ficar nas entreliñas. Sí. Mas teño de dizer acá unha coisa que acho que os nosos ouvintes van gostar, que há moitísimas persoas en España a torcer por Portugal. Cada vez máis as persoas gostan de Portugal en España. E dicen, se a España perder e ficar de fora, pois então será Portugal a nossa equipa. E até onde é que acham que a seleção portuguesa pode chegar, Olivier? Muito longe também. Pronto, muito longe. Acho que o mínimo seria uma meia final. Acho o mínimo meia final. Mínimo. Eu também acho que vai ficar muito bem, e de feito em Espanha a opinião pública é essa, hein? Veremos. O que é horrível é a música. Para já, a música é uma atrocidade, não sei se fizeste de propósito. Sim, foi mesmo para te irritar. Foi mesmo para te irritar. Mas é terrível, é terrível mesmo. O Olivier está vermelho. Sim, ele fica. Gostava de te ver, Olivier. Ele fica nervoso com algumas sonoridades. Sim, ele pode ser assim, mas é um espetáculo trabalhar com o Olivier em direto, porque ele é muito expressivo. Ele é mesmo muito expressivo. Muito bem, vamos então avançar para a análise dos temas que dominaram a Semana Europeia. Euronet Plus. Futebol à parte, a Europa entra numa nova fase após as eleições europeias. Destaque inicial para a França, onde, Olivier, a extrema-direita venceu claramente, com o partido Macron em perda acentuada. Que indicadores para o futuro de França? De facto, foi um choque em França, sobretudo o choque da dissolução do Parlamento, não é? Porque a França vai ter eleições agora importantíssimas para a sua história, diria para a história da França, da história da Europa, também acho eu. Será no dia 30 de junho. As sondagens indicavam isto, indicavam esta diferença. Desta vez as sondagens acertaram. Sim, mas em França, pelo menos isto, eles acertam quase sempre as sondagens. Portanto, não é uma surpresa. Agora, a grande questão aqui que se coloca é os franceses vão não dar o poder à extrema-direita no dia 30 de junho. Neste momento estou na incapacidade de responder a esta pergunta porque, e como estamos no Visto de Fora, queria explicar que em Portugal, em França, aliás, o sistema eleitoral é diferente do sistema português, que é, em França, para eleger um deputado, o deputado tem que ter automaticamente 50% dos votos. Ou seja, basicamente é um sistema de votação que funciona um pouco como uma presidência da República aqui. Ou seja, um candidato à extrema-direita pode perfeitamente ter 42%, ser primeiro de longe na primeira volta das eleições e perder na segunda. E a grande questão vai ser esta. Eu não tenho dúvida nenhuma que a extrema-direita vai ficar no primeiro lugar no dia 30 de junho, mas a grande questão é, na segunda volta, o que é que vão fazer as outras pessoas. Basicamente,
E só para concluir em relação a isto, é como se em Portugal tivesse, vamos imaginar, um eleitor da direita tradicional, que teria uma segunda volta entre o candidato do Chega e um candidato, vamos dizer, imagina, da coligação PS-PCP. E o candidato direito teria que escolher. E é essa a grande questão. A grande questão é o que é que as pessoas que não são da extrema-direita, por exemplo, vão fazer numa segunda volta entre, por exemplo, um candidato da extrema-direita e um candidato da esquerda. Muito bem. Mas muito rapidamente, Olivier, então fez mal Macron em dissolver a Assembleia, do teu ponto de vista? Não está a abrir portas de facto à extrema-direita no imediato? É um risco, mas é um jogo de póquer. Ou seja, em França costuma dizer, lá está, que ele jogou póquer. Eu jogo póquer e a grande questão aqui que é que se eu tenho 100 fichas e tu tens 100 fichas, se eu fizer all-in, eu tenho que ter no meu jogo, não é? Pelo menos pelo menos, não é? Mas eu acho que o Macron, o grande problema deste all-in do póquer que ele tem é que nem um par ele tem. Portanto, arrisca muito, mas muito mesmo. Só que eu acho que ele não podia continuar a governar nestas condições. Não dava mesmo. De França para a Espanha, Begonha, o Vox, terceira força política nestas eleições, mas enfim, os resultados indiciam alguma mudança drástica na política espanhola? Não, pois não. A verdade é que cumpliu-se bastante o que tiñamos dito semana pasada, tanto Olivier para a França como eu para a España. Temos esa varilla máxica, ¿no? Esa bola máxica, mas realmente foi todo segundo o previsto. É verdade que a vitoria do Partido Popular, sin ser moito expresiva, de centro-dereita, foi máis expresiva do que se esperaba, porque nos últimos días daban un empate técnico, máis ou menos co Partido Socialista. O Partido Socialista tamén non ficou moito mal na fotografía, e é verdade que temos un fenómeno que é o fenómeno de Albize Pérez, que é un voto protesto, non é? O de se acabouse a festa, se acabou a fiesta en español, que é de centro-direita e é moito populista e conseguiu aglutinar que Vox non subira tanto, non é? E que o Partido Popular non gañara con máis expresividade e aglutinou moito do voto protesto. Por tanto, é interesante. Depois, os nacionalistas e independentistas, isto tamén é moito interesante no resultado de España, ficaron bastante mal na fotografía, é dizer, tiveran uns resultados bastante maus e máis baixos do que se esperaba. Mas é circunstancial por ser europeias ou achas que em próximas e eleições tamén pela propia situación do Puigdemont, pela propia situación. É verdade que as últimas sondaxes dan que na Cataluña, se alguma vez o independentismo esteve perto do 50%, esta vez cada vez fica máis de lonxe, non é? Os votantes que se aderen ao independentismo, o cual é tamén interesante. Ainda assim, globalmente na Europa, os europeístas, os partidos europeístas, portanto o centro, continua a ser maioritário no Parlamento Europeu, apesar da subida da extrema-direita. Olivier, afinal, os eurocéticos não terão tanta influência nas decisões da Europa como se esperava a partir de agora, ou haverá ainda assim uma mudança substancial? E eu acho que é um pouco cedo para dizer ainda que não vai haver grandes mudanças na Europa. É verdade que eles não foi uma loucura o resultado da extrema-direita, mas, no entanto, é um resultado notável. Sim. Agora, a grande questão é que eu acho que a partir do momento em que há dois pilares da União Europeia, que a França e a Alemanha, da extrema-direita faz grandes resultados, eu não estou a perceber, eu não estou a ver porque é que não haverá consequências. Ou seja, no dia, se a França, sobretudo, chegar ao poder Le Pen, podemos ter a certeza que vai haver consequências a nível da Europa. E não tenho dúvida nenhuma acerca disto. Não vai ser do 8 para 80, a França não vai sair da Europa. Não, enfim, nós também não podemos exagerar. Não será assim tão radical, não é? Exatamente, sim. Não podemos exagerar as consequências, mas podemos imaginar uma União Europeia com Meloni e com Le Pen, já é outra história. Ainda assim, isto vai obrigar, Olivier, e pergunto aos dois, a entendimentos entre os partidos europeístas. Olivier, se quiseres concluir rapidamente este raciocínio e depois passava à Begonha. Olivier. Sim, mas não ouvi a pergunta. Se o novo cenário vai obrigar, tem havido algum conflito entre os partidos pró-europeus, do centro, seja centro-esquerda, seja centro-direita, vai obrigar a um maior entendimento a partir de agora?
Sim, mas eu acho que vai haver, mesmo, por exemplo, sobre a questão da nomeação do presidente da Comissão Europeia, eu acho que os partidos pró-europeus, sobre as questões essenciais da Europa, vão entender-se. Concordas com esse ponto? Há condições para isso mesmo, Begonha, para esse entendimento? Esperemos e oxalá, mas é curioso, por exemplo, no caso tú estabas a explicar e a perguntar isto, non é? Agora vanse entender realmente centro-direita, centro-esquerda, temos o caso, por exemplo, de España do Partido Popular e do Partido Socialista, centro-direita, centro-esquerda, que en España non se dan ben, non se entenden, mas que no caso de Europa sempre votaron xuntos, non é? Do mesmo lado. No caso, por exemplo, da eleição da Ursula von der Leyen, da reeleição como presidenta da Comissão Europeia, realmente é decisivo, máis do que nunca, nesta votação, ou vai ser decisivo, os votos do Partido Socialista Español, non é? Porque a força política do Partido Socialista na Europa que realmente obteve máis votos, porque o Partido Socialista a nivel europeo teve unha fraquísima adesão e votação. Portanto, os votos é curioso porque a Ursula von der Leyen agora está à espera também do apoio do Pedro Sánchez de Espanha e de outros muitos socialistas e qual da será família socialista. Qual será a contrapartida? Pois a contrapartida, exatamente. A contrapartida está-se a falar moito sobre isto na imprensa española. É precisamente que a candidata número 1 na lista do Partido Socialista, Teresa Rivera, non é? Que é a actual vicepresidenta, primeira non, é unha das vicepresidentas do goberno de España, do Pedro Sánchez, sexa, por exemplo, vicepresidenta da Comissão Europeia, porque estábase a apostar por ela para ser a próxima comisaria de enerxía. Mas, neste caso, eu penso que a contrapartida vai ser que a Teresa Rivera sexa a próxima vicepresidenta da Comissão. Só queria referir ponto que me marcou imenso nas eleições europeias, que é, nos países nórdicos, apanhar enorme surpresa nos países nórdicos dos partidos, da subida dos partidos vermelhos e verdes, por assim dizer. Os resultados na Finlândia e na Dinamarca, na minha opinião, é uma nova indicação do que poderá surgir também um pouco da União Europeia, que é, ao mesmo tempo, do paralelo do subida dos partidos de extrema-direita, esta onda vermelha e verde. E, nomeadamente, nestes países onde o clima é a preocupação número 1. Temos a ver uma Europa, mesmo a Europa do Norte, que funciona um pouco de forma diferente e isto achei super interessante. Mas pode haver também um movimento extremista à esquerda, é isso, do teu ponto de vista? Sim, claramente, sim. Não tenho dúvida nenhuma. Begonha. E depois perguntabas, Sergio, pelas consecuencias máis directas, non é? E que realmente as votações a nivel europeo foran no pasado fin de semana, no día 9, e xa estamos a ter consecuencias inmediatas. É incrível, porque non temos máis do que ver, por exemplo, a fotografía, deixando de lado o tema da França, que é evidente, non é? Foi mesmo día das votações a noite, non é? O que acabamos de falar e vamos falar, mas no caso, por exemplo, de Italia, con Meloni, estamos a ver a fotografía da cimeira do C7 de agora, de hoxe e de ontem. Olha, e temos a Meloni, a rainha do C7. Está totalmente deixa-me fazer esta reforçada. pergunta. Então este crescimento da extrema-direita não pode ter consequências negativas naquilo que é o apoio dos chamados aliados à Ucrânia, do teu ponto de vista? Não, sem dúvida, porque temos esse apoio que foi anunciado ontem, não é? De 40 e tantos mil milhões de euros de apoio à Ucrânia, e com o papel também da Meloni, da primeira-ministra, porque a cimeira do C7 se celebra na Itália, non é? E ese reforzo tamén para ela e tamén para o apoio á Ucrania. Portanto, é unha consecuencia, eu acho que boa tamén para os intereses de Europa, no sentido de que a Ucrania vai estar máis reforzada e vai poder tamén reforzar a súa defensa. Olivier, este crescimento da extrema-direita do teu ponto de vista, terá algum impacto no apoio europeu à Ucrânia? Eu acho que neste momento não, porque vamos recordar que a maioria dos partidos que têm um peso da extrema-direita radical, da extrema-direita na Europa, são partidos que não querem sair da Europa e que de uma forma global, apoiam a Ucrânia. Não podemos entrar nos clichês. O senhor Orbán não representa
a visão de toda a direita radical. Sim, já tens dito aqui que há várias visões. Exatamente, há várias visões Sim. dentro da direita radical em relação a isto. No entanto, às vezes pode ser muito mais sutil do que nós achamos. E isto, a grande questão é essa. Às vezes não é preciso bloquear a ajuda. Às vezes pode, por exemplo, alguns deputados ou ministros franceses do extrema-direita, sei lá, ministros franceses, podem perfeitamente dizer, não, fazer uma proposta de ajuda. Sim. E às vezes o bloqueio da Europa surge também, às vezes, por causa da falta de iniciativa. Muito bem. Está feita a análise aos temas que marcaram a semana na Europa. Vamos avançar para os temas nacionais. Euronet Plus. Milano, Zagreb, Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Mas continuamos a olhar para as eleições europeias. Portugal registra uma descida muito acentuada do Chega. Begonha, que leitura é que fazes dos resultados eleitorais em Portugal? Desde logo, com o resultado do Chega muito abaixo das legislativas, num quadro de abstenção muito superior, acima dos 60%, cerca de 63%. Poderá significar alguma coisa para as próximas legislativas ou é uma leitura muito precipitada? É interessante, é moito interesante o que aconteceu, era expectável, xa tiñamos falado disto no programa, primeiro porque o candidato o cabeza de lista de André Ventura, non é? O antigo embaixador, realmente non era o mellor candidato. E entón, o André Ventura quis capitalizar tudo sobre ele, non é? E foi unha campaña, acho que moito mal dirixida, coordinada, e de cara á opinión pública, non, as persoas non gostaran. E aconteceu outra coisa, eu acho que interesantísima, como aconteceu en España no pasado. É dizer, que chega... eu acho que acadouse a un patamar, esperemos, pelo menos esperemos, eu quero pensar así, que chegou a un patamar, non é? Lá en cima, e que agora vai comenzar a encontrar, digamos, o seu patamar, o seu equilibrio. Aconteceu igual con a Vox en España, inicialmente subiu muitísimo e depois comenzou a descer até, máis ou menos, sí, a cair até se manter. E depois, Iniciativa Liberal fez algo muito bem feito. É o único partido que subiu apesar da abstenção, em votos expressos. Por quê? Que fez? Todos esses votantes, moitos deles xovens, porque isto é o que dicen os analistas e os politólogos, que tiñan votado como voto protesto tamén a primeira vez que tiñan votado, moitos deles nas anteriores eleições legislativas, tiñan votado no André Ventura. Que aconteceu? Que xa viran como é que está a actuar o André Ventura no Parlamento con esa seringonza esquerda, non? E como Partido Socialista, e entón foran ao encontro de Iniciativa Liberal, que apañou eses votos e di, está ben, estes votantes xovens de direita que non son realmente radicais, non é? Van vir para nós. E entón por iso conseguiu-se, eu acho que controlar moito. A subida da Iniciativa Liberal. Sí, para min sí, a boa campaña que fez, claro, contra de Figueiredo. Olivier, como é que analisas esta descida do Chega? Está diretamente ligada à abstenção elevada? Eu diria, bom, Begonha, eu acho, concordo com ela a dizer que foi um erro de casting. O Tanger Correia. Exatamente, mas para mim a segunda explicação é que, ao contrário das eleições legislativas, as pessoas, houve uma abstenção que baixou e muito nas eleições legislativas, não é? E há muitas pessoas que foram votar para o Chega. E lá está, foi para dizer o quê? Foi para dizer, já chega, basicamente. Hein? Ou seja, mostrar que estavam fartos. Só que estas pessoas, uma parte, já disseram que estavam fartos. E eu acho que uma parte do eleitorado do Chega não foi votar nas eleições Voltou europeias. à origem, à abstenção. Voltou, exatamente, sim, do tipo, já dissemos que estamos fartos. E, sobretudo, dissemos isto numa eleição nacional e não numa eleição europeia. Portanto, eu acho que este bloco dos 12% poderá ser, eventualmente, a base do eleitorado do Chega. Depois poderá subir ou descer em função da eleição ou da circunstância. Bom, mas eu acho que é importantíssimo também neste caso ter em conta
que a propia actuación do André Ventura no Parlamento e do Chega, unha vez que ele xa comenzou esta legislatura, acho que tamén há descontentamento, non é? Con moitas persoas para con o Chega, e ao mesmo tempo é verdade que esta extensión pode ser até analizar e ver que efectivamente há moitas persoas que votaran como voto protesto no Chega, mas non é só iso, non é? É que Chega tende a ir máis alén do que ter a unha persoa suxiña como André Ventura a lidar con todo. É un partido dun home só e teñen tamén a Rita Matías, que eu acho que é un bon ponto, non é? Unha boa candidata tamén, mas realmente non há máis persoas que as persoas se possam gostar máis ou possam identificar com o Chega. Olivier, para concluir, tinhas uma ideia para concluir. Sim, queria também referir uma relação ao vencedor da noite, que é a Iniciativa Liberal. Eu não entendo mesmo, continuo a me fazer confusão a postura de Coutinho Figueiredo em relação ao partido em Portugal. Não estou a entender claramente. Não estou a perceber. É um erro para mim. É um erro que ele está a fazer. Então, mas ter deixado de ser líder. Figueiredo, o resultado extraordinário que ele tem nas europeias. Ou seja, ele faz quase o dobro do partido nas eleições legislativas. É alguém que tem credibilidade, é alguém que então tem... Então não é a Iniciativa Liberal também um partido e um homem só, afinal? Mas neste momento um pouco também, não é só o Chega, mas pelo menos André Ventura, ele continua a nível nacional, na direção do Chega. Agora, Coutinho Figueiredo, ele não tem nada contra Bruxelas, nada. É um representar Portugal no Parlamento Europeu. Mas o lugar do Coutinho Figueiredo, numa fase de crescimento ainda da Iniciativa Liberal, não seria mais em Portugal? Para ti é um erro, portanto... Não, para mim é um erro. Mas é um erro, quer dizer, quando digo erro, é que ele, na minha opinião, tem as qualidades necessárias para fazer crescer ainda mais o seu partido, e estando em Bruxelas, ele vai ficar um pouco mais na sombra. Para mim é um erro. Muito bem. Temos que olhar ainda para o topo. Para quem venceu as eleições europeias, Begonha, há aqui uma inversão de posições. O PS passou para a frente, acima da AD, mas com grande proximidade, mais uma vez. O que é que isto significa para a vida política nacional? É uma vitória, mas não é uma vitória muito expressiva do Partido Socialista. Não é uma vitória... Isto para a vida política nacional, o que é que representa? Um seguro de vida para o governo da AD? Máis dificultades, mas o primeiro-ministro Montenegro xa diz que ele vai continuar a gobernar. Máis dificultades, mas ao mesmo tempo, non é? Agora o que temos de ver é se realmente o Partido Socialista vai continuar aliñado con Chega ou vai apoiar ao PSD-AD na votación do orçamento. Por quê? Porque para mí houve algo moito interesante tamén na noite electoral. Foi super interesante, que foran as declarações de Luís Montenegro, do primeiro-ministro, que curiosamente, claro, ele falou en primeiro lugar, deixou ao candidato no segundo lugar. Por qué? Porque ele aproveitou esa mensaxe, e todos viran nas televisores, para apoiar Antonio Costa para a súa candidatura. Exacto. Non é? Para presidente do Consello Europeo, que é un cargo de moito prestixio, un cargo que non supõe estar na primeira liña todos os días, mas ten inmenso prestixio a nivel europeo. E entón, co esa xogada maestra, que para min foi moito ben pensada, que aconteceu? Que ele, por un lado, apoia ao Antonio Costa, mas vai precisar ele dá, mas tamén ten de receber, e ten de receber o apoio do PS para a votación do orçamento. Por tanto, foi unha derrota, mas unha derrota que se callar non vai saber tan mal se o PS apoiar realmente a AD para orçamento. Aliás, Olivier, é uma vitória do Partido Socialista, mas não, como dizia, muito expressiva. Eventualmente não dará garantias para o Partido Socialista pensar em eleições antecipadas. Sim, é verdade, sim, porque a direita é maioritária em Portugal, até seria bloqueio se o PS ganhar as eleições. Agora, o que é curioso em relação ao PS, eu diria que há 2 pontos aqui que eu anoto na vitória, não é uma grande vitória do PS. Mas só para dar aqui uma imagem, desculpa, Olivier, o Partido Socialista ganha com a diferença de votos, dá para encher o estádio do Jamor. Sim, são 38 mil votos, mais ou menos. O que é notável, no entanto, da vitória do PS, para mim, há 2 pontos. Primeiro, para mim, diretamente, é a vitória de António Costa. Eu acho que António Costa, há muitas pessoas que votaram para o Chega, e não só contra o Partido Socialista, por causa de tudo o que aconteceu nos últimos meses,
meses, e com o tal caso que conhecemos. Eu acho que depois, lá está uma vez que o António Costa, até a data, não tem problema com a justiça, não foi acusado de nada, há depois uma ideia que ele continua ainda a ser bastante popular dentro de um certo eleitorado. Bom, o segundo ponto que eu anoto, que é o resultado surpreendente mesmo assim do PS, mas é engraçado porque em Espanha é igual, que são dois partidos socialistas, não é, que são exceções na Europa. Ou seja, após tantos anos de poder, tanto um como o outro, ainda vão na casa dos 30%. É muito. Encontras Ou seja, justificações não, para mas é isso. que é muito. E mais interessante ainda, que é o BI dos dois países, já, entre 65% a 70% dos eleitores votam em dois partidos. Isto também é curioso, é uma curiosidade, porque é uma exceção também no nível europeu. Eu acho que o PS em Portugal, a esquerda do PS ainda não conseguiu encontrar o seu espaço. E a Espanha igual, mas estamos a falar agora de Portugal. Sim. A esquerda do PS não conseguiu ainda encontrar, ainda não há um forte. Estamos a ver o Bloco da Esquerda, o Partido Comunista e o Livre, nenhum dos três partidos fez mais de 5% das eleições europeias. E eu aproveito Para concluir, o Begonha. que estás a dizer, a continuar o que estaba a dizer Olivier, é que realmente tamén a Marta Temido fez unha excelente campaña, porque a Marta Temido realmente pertence ao partido desde há 2 anos, 3 anos ao PS, mas foi ela, con a súa forza, é verdade que tiña todo o PS, todo o partido, non é? Toda a maquinaria do PS a apoiar, mas foi ela realmente a que gañou esta votación, foi un grande apoio para o líder do partido, non é? E foi ela, e temos de destacar isto, e depois o Sebastián Bugallo, sin experiencia niñuma en campañas políticas, realmente tamén foi interesante ver a unha persoa tan xoven, non é? A lidar, por exemplo, nos mercados, nas ruas. Foi unha campaña moito interesante, e o que dicía Olivier da esquerda, por exemplo, a esquerda do PS, en España é algo interesante tamén, porque rompeuse por completo esa esquerda. No caso de Sumar, que foi o partido de Yolanda Díaz, que é vicepresidenta do goberno de Pedro Sánchez, dimitiuse tamén do cargo, non do goberno, e foi unha ruptura tamén total e absoluta, non é, con o seu propio partido, e depois o Podemos o Podemos tamén aínda se mantén máis con poquísimos votos. Por tanto, a esquerda do Partido Socialista, tanto en España como en Portugal, na Península Ibérica, teñen de mudar tamén moitas coisas se queren crecer. Só para concluir, Olivier, há pouco dizias, e estavas surpreendido, que em Espanha e em Portugal maioritariamente se vota em dois partidos. Há alguma justificação? Encontras alguma justificação para esse fenómeno? Em Portugal ainda há, em Espanha também, mas estamos a falar de Portugal agora. Sim. Há o clubismo, é o clubismo. Há muito sentimento do clubismo, ou seja, são famílias e famílias, gerações e gerações, como tu és do Futebol Clube do Porto, sei lá, do Benfica, do Sporting. Em Portugal é uma coisa curiosa que não existe em França, que é, mas em Espanha também existe. Tem amigos meus assim que parece que nasceram do PP e vão morrer do PP, ou nasceram do PS e vão morrer do PS. E em Portugal tantas pessoas conhecem assim. Até há pessoas, para ser honesto, pessoas que votam PS, e muitas vezes eu me meto com eles, ou contrário, mas digo, mas porquê que tu não votas à direita? As opiniões são todas da direita. Não, mas eu sou do PS. Pronto, é um clube. Um partido político em Portugal muitas vezes é um clube. E com essa imagem chegamos ao fim da análise, avançamos para o teste aos conhecimentos de tugalidade dos nossos convidados, Miriam. Índice de Tugalidade. Confesso que adoro esta parte, sou super fã do vosso programa inteiro. Atenção, não sintam isto como uma coisa fazes muito parte do pessoal. programa. Obrigada, mas gosto muito do índice de tugalidade e de pôr à prova então a nossa Begonha e o Olivier. E hoje é uma expressão que nós usamos muito em Portugal, portanto vocês até se calhar já vos aconteceu na vossa vida, que é estarem armados ao pingarelho. O que é isso? Estar armado ao pingarelho. Não sei. Sérgio, achas que isto já que não aconteceu sei. na vida deles? Não sei. Não sabes? Se calhar sim. Armar-se em... Armar-se ao pingarelho, Au. não é ao. Quando, por exemplo, pingarelho. numa situação difícil, Ai, por adoro exemplo, isto. tens de armar no... Pingarelho tem a ver com... Tens Pingarelho tem a ver de ser com- forte ou como? Uma pinga, uma bebida. Uma pinga, é um álcool. Não sei, Botar eu aqui um não sei, pingarelho. não Sim, conheço. pode ser uma garrafa. Um copo. Não conhecemos, não sabemos. Não sabemos. Desculpa estar-me a rir tanto de vocês. Ou estou-me a rir com vocês. Porque realmente é maravilhoso. Não tem nada a ver com isso. Estar armado ao pingarelho é estar armado em bom.
é estar a dizer uma coisa que exagerar, sabem? Que é uma coisa, sim, armado é esperto, mas é demasiado, sabem? É ter a mania que é bom, eu tenho, eu sou, não há sou o pachorra. melhor. Sou o maior. Quer dizer, às vezes isso acontece-nos e não é péssimo. Às vezes os nossos amigos dizem, olha, estás a armar ao pingarelho, nada do outro mundo. Acontece, não é? Agora sempre é que é aborrecido. Não, nunca me aconteceu, sou superior a isto. Está visto? Agora armei. Boa, conseguiste aplicar. Viste agora, exatamente. Claro, era Bom, Olivier, pronto, estou Ai. contente com isto. E Sérgio, faltou o negativo e o positivo da semana, Sim, certo? vamos começar pela Begonha. Negativo. Negativo da semana. Sí, negativo e aconteceu no Porto, na Ponte Alá. Luís I. Então. Na Ponte Luís I do Porto, quando eu vim, e destacaronse tamén esta Num noticia. comboio? Esta tamén é Espanha. Non ten nada a ver. Non ten nada a ver Só con se for comboios. turístico, só se for Ten a turístico. ver con un influencer alemán que teve a genial idea que é algo que non se pode facer, o que sempre dixemos aos nosos fillos, non é? Por favor, por tirar unha fotografía e ter moitos likes, non te poñas na ponte a escalar a ponte sin protección niñuma e depois tiras fotografías nas redes sociais para ter moitos likes en TikTok, en Instagram. A mí pareceume que dá unha imaxe pésima, non é? E que é algo que nos faz e nos ten de facer pensar moito. Non gostei nada desta imaxe, deste influencer alemán a estar na ponte Luís I, non é? Do Porto a dizer, eu estou cá, sin seguranza, sin protección. Pareceume bastante mal, a verdade. Negativo do Olivier. Exatamente. É algo que eu reparei, que eu notei no meu caderno esta semana, porque quando às vezes aponto, tenho um caderno sempre comigo e quando peço um positivo ou um negativo, eu aponto. Não é? Que lindo. Claro, sempre. Para Sempre a não pensar no esquecer. programa. Sempre, É tem sempre um incrível. caderno comigo para apontar várias coisas. E então, lá apontei o negativo, que é uma coisa muito curiosa de facto, que eu já reparei em Portugal, mas já reparei isto há muito tempo, só agora pensei em escrever nisto, que a quantidade de pessoas em Portugal, que é mesmo os restaurantes, casais que não se falam. Que é uma coisa surpreendente e que eu raramente vi lá fora. E então, mas é engraçado, mas é que é inacreditável. Ou seja, no outro dia havia um casal na casa dos 60 anos, o homem e a mulher sentem-se ao lado. Bem, eu estava sozinho, eu até fiquei incomodado, juro-te. Querias ir lá falar com eles? Não, juro-te. E finalmente, após uma hora, sem falar, o homem vira-se para a mulher e diz assim: está boa a sardinha, não está? E acabou o almoço. Podia ter sido pior, imagina, pagas tu mas hoje. estavam com o telemóvel Não, mas é que ou- é mesmo surpreendente. Mas estavam Ou com o pessoa- telemóvel ou- Não, silêncio. Estavam só mesmo a Às comer. vezes o silêncio é bonito, às vezes Sim. no amor, eu não estou a dizer que é preciso É ser- bonito quando Mas consegues estar em estava- silêncio com estava alguém. a ser- olhar. que era não, senti que não era o silêncio do amor, era o silêncio da seca. Olhar-se com o olhar. Não, mas é verdade, os casais que não se falam, que falam um pouco nos restaurantes, ou até que se sentem às vezes ao lado para ver a televisão, e lá está, porque eles estão em silêncios e a televisão que fala por eles. Positivo então, não é? Vamos Begonha. terminar com o positivo. Sí, falábamos das redes sociais, pois teño de falar do caso dunha menina, dunha xoven galega, que incendiou tamén as redes sociais, mas pela positiva. Ela acabou o seu curso de profesora nunha universidade galega, na Universidade da Coruña, de ensino infantil, e que fez na festa de finalistas, na festa final, depois de receber desa cerimonia, en vez de ir xantar cos seus colegas, fez máis de 100 kilómetros para ir ver os seus avós tão que estaban no hospital. O seu avó está e continúa internado en Vigo, onde eu estou agora, con neumonía, e non puderan ir a esta ceremonia. Por tanto, ele deu unha sorpresa aos avós, a súa mãe, sin lle dizer nada, tirou un vídeo que publicara no TikTok, ela se abrazar, vestida con a banda, vestida con todo para a ceremonia, como estaba, toda maquillada, e entón a lle dar un beixiño e abrazo aos seus avós no hospital e estar con eles en vez de estar cos colegas a celebrar. Iso foi Muito bonito. viral, mesmo, E por um moito bom motivo. bonito. Ok, E por un bom motivo.
E por fim o nosso Olivier, com o positivo. O positivo, para mim, é um restaurante em Lisboa. Não sei se Adoro, é sempre restaurantes, a sério. Eu podia ter feito uma aposta. Eu vou abrir um restaurante. sério? Eu vou abrir um restaurante só para o Olivier falar bem. Não, Conta, Olivier. eu acho que é o restaurante talvez um dos mais conhecidos de Lisboa, mas vou falar deste restaurante que é o Galeto, porque é um restaurante que está aberto até ainda serve refeições até as 2h30 da manhã. E isto é algo de mágico, ou seja, nas cidades, às vezes, eu estou farto, como podem imaginar, sou anti-fast food, mas anti mesmo, eu nem uma pizza, para mim, uma pizza de fast food é um crime gastronómico para mim, mas mesmo a sério, e portanto, para mim, tudo o que é crime gastronómico, tudo o que é cadeia de fast food, tanto de hambúrgueres como de pizza, deviam ser proibidos do mapa, e eu defendo, claro, a gastronomia nacional, neste caso, o Galeto, que é o prazer às 3 da manhã de comer um croquete, de beber uma canja. De onde é que saías, com Olivier? uma De onde é que cerveja saías? fresquinha, Não, às sério. 2h30 da manhã. E ao lado, ver a subcultura, que é deste caso, que é uma cadeia de fast food, é muito bom porque este restaurante está ao lado desta cadeia E tem mais de fila. fast food americano, e é bom porque é uma espécie de combate intelectual, de combate cultural. Comer no Galeto uma canja às 2h30. Um dia tens de editar o teu livro de notas, Olivier, como Acho roteiro que de sim. restaurantes, não Só é? tenho aqui uma dúvida muito Ai, rápida. ai, ai. Diz, tu jantas tarde ou foste jantar outra vez? Não fui. Às 2 da manhã. Não, isso Olha, foi a noite eleitoral. Foi depois da noite eleitoral. Então, tivemos Olha- o Santo António aqui também, não é? Tivemos o Santo Claro. António. E no Porto Mas existe para um mim- restaurante assim, Sérgio? Sim, alguns até às. Sim, sim, até que mais tarde. sim. Sim, Mas olha, sem temos sem em fazer Lisboa- publicidade, existem alguns restaurantes que ficam Mas até em bem tarde. Lisboa temos também o do caldo verde e o pau com chouriço, Ah, sim, que ainda saiu é. em vários quando se sai à noite, não é? Que acho que é um clássico e não é fast food, Sim. é boa comida. Sim, Então, já, acho já, que já, é um- claro que Meninos, é boa ordem, comida. ordem no restaurante, se faz favor, que eu já não tenho mais tempo para vocês. Pronto. Mas foi bom, gostei muito obrigada. Obrigado. Chegamos ao fim. Obrigada. Um bom fim de semana. Tchau, bom fim de semana. Um Tchau. bom fim de semana para vocês. E não te armas então. em pigarelha. Não. Olha, só para terminar, porque acabei por não explicar, pingarelha é uma armadilha para pássaros. Não tem nada a ver Mas o com feminino a existe. razão. Pingarelha, existe o feminino? Sim, Desse- pingarelho. Ah, Não, é pingarelho só. É, só? é masculino. Bem, Sim, mas podes adotar, Bom. estás armado em pingarelha. acho que não, Sérgio. Não Bem, sei, depois não. desta discussão temos de ir sei à lá. publicidade. A Bom língua fim de avança. semana, meninos. Bom fim de semana. Foi o Visto Fora de hoje.